Vamos lá, pessoal, continuando nossa série de exercícios sobre gráficos do movimento, vamos a esse que caiu na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. No gráfico representam-se as posições ocupadas por um corpo que se desloca numa trajetória retilínea em função do tempo. Pode-se então afirmar que o módulo da velocidade do corpo, vamos lá, são 5 alternativas, vamos escolher a correta, né? Aumenta no intervalo de 0 a 10, diminui no intervalo de 20 a 40 segundos, tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo e assim por diante. Vamos avaliar cada uma delas, tá certo? Vamos lá, então vamos começar pela primeira. Será que a velocidade do corpo aumenta no intervalo de 0 a 10? Vamos ver. De 0 a 10, o que acontece? Veja que é um gráfico de posição em função do tempo. Precisa tomar cuidado com isso, né? Não é de velocidade em função do tempo. Como se trata de um gráfico de S em função de T, por se tratar de uma reta, eu sei que é um movimento uniforme. Então, se é um movimento uniforme, a velocidade não aumenta, a velocidade é constante, tá bom? Portanto, o item A está errado, tá? Vamos eliminar o item A. O item B, o módulo da velocidade diminui no intervalo de 20 a 40. O módulo da velocidade diminui. Não, também é um movimento uniforme. Por se tratar de uma reta, no gráfico S em função de T, é um movimento uniforme, velocidade constante. Ela não diminui nesse intervalo. Também está errada essa alternativa. Item C, a velocidade tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo. Mas também está errado, porque aqui é um movimento uniforme, tem uma certa velocidade. Nesse trecho, o móvel está parado, ele manteve a mesma posição 50 metros. Manteve essa posição dos instantes 10 ao 20, né? Manteve a mesma posição, ficou parado. E depois começou a trafegar com outra velocidade. Então, também não é verdade que ela é a mesma em todos os diferentes intervalos de tempo. Item D, ela é constante diferente de 0 no intervalo de 10 a 20. Constante diferente de 0? Não, ela é 0. O móvel está parado. Bom, só sobrou a E, né? Então, é claro que é ela. Mas vamos analisar a E. Ela é maior no intervalo de 0 a 10. Bom, de 0 a 10, o móvel foi da posição 0 à posição 50, tá bom? Se ele em 10 segundos se deslocou 50 metros, ele tem uma certa velocidade, dá tempo para dizer quanto é que foi, né? Tá certo? 50 metros em 10 segundos, isso dá uma velocidade de 5 metros por segundo. Lembra que ele fala em módulo da velocidade. Então aqui foi 5, aqui é 0. Vamos ver aqui quanto foi? Aqui ele percorreu uma distância, ele saiu dos 50, foi até o 0. Em módulo, o deslocamento foi 50, não é? Em quanto tempo? Em 20 segundos. De 20 a 40, 20 segundos. Então, ele se deslocou 50 metros em 20 segundos. Isso dá uma velocidade de 2,5 em módulo. 2,5 nesse pedaço. Aqui foi 5. Então, ela realmente é maior no intervalo de 10 a 5 segundos. E, portanto, a alternativa correta realmente é a E. É maior no intervalo de 0 a 10 segundos. Mais um aqui, pessoal. O espaço, posição de um móvel varia com o tempo conforme o gráfico abaixo. Posição em metros, tempo em segundos. Isso aqui é uma parábola, tá bom? Então, certamente não é um movimento uniforme, e sim um movimento uniformemente variado, move. Pede determinar o espaço, posição inicial, o instante TI em que o móvel inverte o sentido do seu movimento. E os instantes que ele passa pela origem, posição, marco zero. E o intervalo de tempo em que o movimento é progressivo e o intervalo em que o movimento é retrógrado. Tá bom, vamos lá. Bom, eu repeti o gráfico aqui para a gente não perder a referência, né? Ele pergunta o S0. O S0 está aqui, pessoal, 8 metros, né? É de onde o gráfico começa, é a posição no instante zero, tá bom? É um valor que eu retiro diretamente do gráfico. Ele pergunta também em que instante o móvel inverte de sentido, né? Veja, eu tenho aqui um trecho em que os espaços vão diminuindo, até que ele inverte o sentido aqui no instante 3, ó, ele passa a crescer os espaços, não é? Então, o próprio gráfico me fornece que esse instante que ele pede ocorre
no instante 3. Ele pergunta também que instantes o móvel passa pela origem dos espaços, ou seja, por S igual a zero. S igual a zero acontece aqui, ó, quando essa curva cruza o eixo X, o eixo T, o que ocorre nos instantes 2 e 4. Não é? No instante 2, o S é zero, e no instante 4 também. Muito bem. Ele pergunta em que instante, em que intervalo de tempo o movimento é progressivo, em que intervalo de tempo é retrógrado. O movimento é progressivo quando o móvel caminha no sentido de orientação da trajetória. Né? O que acontece é que a partir do 3, ó, a partir do instante 3, o móvel vai aumentando as suas posições, elas vão crescendo. Significa que ele caminha no sentido de orientação da trajetória. Ele é retrógrado aqui no início, ele começa com o movimento retrógrado, de 0 a 3, quando o móvel diminui os valores de sua posição, né? Dos espaços, tá certo? Até que ele para e o movimento vira progressivo. É isso aí. Valeu! Pessoal, eu adoro gráficos. Não é só esses gráficos do movimento, não. Gráfico é uma coisa legal, acontece na vida da gente o tempo todo, você vê em outdoor, né? É importante saber ler gráficos de modo geral, né? Eles trazem muitas informações boas. Veja, eu queria contar para vocês uma passagem aqui. Eu fui cobrir o eclipse total do Sol em 94 em Foz do Iguaçu, né? E quando eu faço isso, no telescópio eu prendo termômetro, medidor de intensidade luminosa e tal. E no primeiro dia, no dia anterior, eu medi a temperatura. Eu fui medindo temperatura por horas. Claro, ela vai subindo, porque o dia vai passando, a temperatura vai subindo, né? Tá? E medi no dia do eclipse. Ficou pendurado lá o termômetro, né? Fui anotando de tempos em tempos. E durante o eclipse, a temperatura vai caindo, claro, né? Vai caindo porque a Lua fica na frente do Sol. Olha lá. E tem um mínimo que aconteceu em 10h40 e alguma coisa, 10h51. Tá? Depois, né, quando a Lua começa a sair da frente do Sol, a temperatura volta a subir. Eu fiz a mesma coisa com intensidade luminosa. Como é que mede isso, né? Hoje é fácil, tem no celular, deve ter aplicativos que medem, né? Eu peguei emprestado de um fotógrafo aí, um que eles usam para medir intensidade de luz, para fotografar pessoas em estúdio, né? Medi um dia antes, a luminosidade estava mais ou menos constante, e aí no dia do eclipse, claro que vai caindo, né? Tá certo? Vai caindo porque, pelo mesmo motivo, vai ficando escuro, né? E o que eu queria com essa brincadeira aqui? Eu queria saber se o mínimo de luz corresponde ao mínimo de temperatura. E não, dá 3 minutos de diferença. Foi uma descoberta que eu fiz. O que quer dizer isso? Cai a luz, mas a temperatura demora um pouco para cair, porque a atmosfera leva um certo tempo para diminuir a temperatura. Dá 3 minutos de diferença. Eu descobri isso fazendo essa brincadeira, não é? Vamos chamar de brincadeira. Montando gráficos, né? 3 minutos que eu chamei de inércia da atmosfera. É o tempo que ela leva para responder à queda de luz, de calor do Sol, né? 3 minutos. Legal, né? Legal isso.